Olá, meu nome é Vitor Oliveira, eu faço parte do grupo Alegria, também os integrantes Silvio Oliveira, a Cláudia Oliveira também. Eu gostaria de cumprimentar você com a graça, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu gostaria de estar apresentando para você um pouco a respeito da carta de Romanos, escrita pelo apóstolo Paulo. Mas antes de nós começarmos, eu gostaria de convidar você a fechar os teus olhos. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Soberano Deus, eterno Pai, nesse momento nós nos colocamos diante da Tua presença. Te louvamos, Pai, te bendizemos por essa oportunidade de ouvir a Tua palavra, de aprender um pouco mais do Senhor para as nossas vidas. Nós pedimos nesse momento, Pai, para o Senhor retirar tudo aquilo que venha roubar o nosso entendimento, tudo aquilo, Deus, que venha atrapalhar de nós ouvirmos, de nós aprendermos mais da Tua palavra, Senhor. Meu Deus, nesse momento que eu seja simplesmente um canal de bênção na vida dessas pessoas, Deus. Que nós possamos ouvir de Ti, Deus, aquilo que precisamos e não aquilo que queremos, Deus. Porque nós sabemos que a Tua vontade é boa, é perfeita e é agradável sobre cada um de nós. Continua conosco, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amados. Nesse momento, nós vamos estar falando um pouquinho a respeito da carta aos Romanos, uma carta importantíssima, onde o apóstolo Paulo, ele nos deixa enfatizado, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que a carta de Romanos, a principal função dela é mostrar que nós somos justificados, que nós somos salvos pelo Senhor, mediante a nossa fé em Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele nos deixa enfatizado que não é por obras, não é por aquilo que fazemos, ou muito menos pelo nosso merecimento, mas sim nós somos salvos, nós somos libertos, somos resgatados mediante a nossa única fé na pessoa de Jesus Cristo. E o nosso tema escolhido, o nosso capítulo escolhido, para compartilhar um pouco mais com os irmãos da carta de Romanos, nós gostaríamos de falar a respeito de Romanos no capítulo 12, onde o apóstolo Paulo, ele nos relata a respeito do culto ao Senhor. Um tema que muitas vezes as pessoas não têm dado a devida importância, e muitas vezes nós também não temos dado a devida importância dos nossos dias, e muitas vezes não temos o verdadeiro entendimento do culto que Jesus ele espera de cada um de nós. Mas antes de nós entrarmos na carta de Romanos, eu gostaria de ler para os irmãos um breve texto de Isaías. Isaías no capítulo 1, a partir do verso 11, a palavra nos diz: Indaga ao Senhor, que me importam os vossos inúmeros sacrifícios? Para que me fazei tantos holocaustos? Eis que estou farto de sacrifícios queimados, de carneiros e da gordura dos novilhos cevados. Ora, não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, cordeiros e bodes. Quando vindes à minha presença, quem vos pediu que pisasse os meus átrios? Basta de trazer-me oferendas sem sentido. Elas são para mim como um incenso abominável. Luas novas, sábados e celebrações. Não consigo suportar nenhuma das vossas reuniões e assembleias, todas sempre repletas de iniquidade. As vossas festas de luas, as vossas festas fixas, eu tenho detestado. Tornaram-se para mim um fardo repugnante. Estou cansado de suportar tais atitudes. Quando estenderdes as mãos para mim, eis que eu esconderei os meus olhos de vós. E ainda que se multipliquei as vossas orações, não mais as ouvirei, porquanto as vossas mãos estão condenadas e cheias de sangue inocente. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando nós voltamos um pouco na carta de Isaías, nós vemos que desde o início Israel foi a nação escolhida pelo Senhor. Israel ela foi a nação que deveria ser o modelo para as demais nações. E desde Moisés ele vem trazendo, Deus institui o tabernáculo, institui as leis, nós vemos Deus se aproximando do povo. O problema é que Israel ele tinha todo o ritual, tinha toda a cerimônia, porém o Senhor ele começa a perceber que o coração de Israel não estava no Senhor. O Senhor ele começa a ver que Israel fazia aquilo por pura rotina e não estava tratando o culto como deveria ser tratado, com arrependimento no coração.
E Deus ele começa a usar Isaías para dizer que ele começa a rejeitar o culto de Israel, porque via que isso era apenas uma celebração, mas aquilo não estava no coração do povo. E muitas vezes hoje, nós ainda podemos cair nesse erro, porque tratamos o culto como um simples compromisso da nossa semana, e não damos a devida importância para o culto. Só que Paulo ele vem escrevendo Romanos 12 e ele nos começa a alertar sobre o culto. Qual o verdadeiro culto que Deus ele espera de cada um de nós. E quando nós vamos para Romanos, no capítulo 12, o primeiro versículo que Paulo já nos diz: portanto, caros irmãos, rogo-vos, pela misericórdia de Deus, que apresentai o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, ou seja, já no primeiro versículo de Romanos 12, o apóstolo Paulo ele vem nos advertindo que o nosso corpo, que a nossa vida, ela é um culto ao Senhor. O culto ele não começa quando eu chego na igreja, o culto ele começa quando eu acordo, porque a nossa vida ela é um culto ao Senhor. Tudo aquilo que fazemos é um culto ao Senhor. Quando nós dedicamos tempo para ajudar uma pessoa necessitada, quando nós dedicamos tempo para ouvir uma pessoa que precisa desabafar, isso é culto que sobe ao Senhor. Porque culto não é aquilo que eu venho buscar, mas culto é aquilo que eu vim entregar. E muitas vezes nós não temos esse entendimento. Nós vamos para a igreja com esse pensamento, eu vou para receber, mas não, quando eu vou para cultuar, eu tenho que ir para entregar. Só que o céu é recíproco. Quanto mais nós falamos com o céu, mais o céu fala conosco, mais o Senhor ele fala conosco. Então, se eu chego no culto com o meu coração para entregar o que eu tenho de melhor para o Senhor, é algo natural eu receber também da parte dele. Então, esse culto é o verdadeiro que o Senhor espera de nós, que o nosso corpo, que a nossa vida seja um culto ao Senhor. Tudo aquilo que nós fazemos de bom para as pessoas, tudo aquilo que fazemos praticando os princípios da palavra é o culto que tem subido aos céus. E ele continua dizendo quando ele fala: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, da mesma forma que Israel foi escolhida para ser o modelo das nações em volta naqueles tempos, hoje a igreja ela é o modelo de Cristo na terra. Então, da mesma forma que Israel era o modelo, hoje eu e você nós somos o modelo de Cristo aqui na terra. Nós temos que sim fazer a diferença. E fazer a diferença não somente no dizer, mas sim nas nossas atitudes, naquilo que levamos. Nós temos que levar o verdadeiro evangelho para as pessoas. Quando ele fala também no verso 4, pois assim como um corpo tem muitos membros e todos os membros não têm a mesma função, assim também nós, embora muitos somos um só corpo em Cristo, cada membro está ligado a todos aos outros. Ou seja, juntos nós somos o corpo de Cristo. E o corpo, para ele ser bem sucedido, para ele funcionar perfeitamente, ele precisa que todos os órgãos, células, tecidos estejam de acordo com as suas funções, funcionando perfeitamente. Da mesma forma, se nós queremos um corpo sadio, nós precisamos estar funcionando perfeitamente naquilo que Cristo nos chamou para fazer. Todos nós somos importantes, independente de posição social, independente de cargo que nós venhamos ocupar, todos nós temos a mesma importância para o corpo de Cristo. Porque junto nós somos mais fortes, juntos nós somos mais do que vencedores. E é isso que o Senhor me busca em cada um de nós, viver essa verdadeira comunhão, essa verdadeira irmandade. E se você pegar do verso 9 até o verso 21, Paulo ele vai falar só a respeito do amor. Porque o amor é a base de tudo. Hoje nós vivemos numa sociedade fragilizada, nós vivemos numa sociedade onde já se decepcionou com muitas coisas, e é uma sociedade que muitas vezes já ouviu sim falar de Jesus, mas que ainda não sentiu esse amor de Jesus. Uma vez eu li uma frase de um grande evangelista Billy Graham,
Ele disse uma frase que ficou famosa no mundo inteiro, que é: pregue Jesus para todas as pessoas. Se for necessário, fale. Por quê? Porque as nossas atitudes, elas convencem muito mais do que aquilo que nós falamos. Nós vivemos num mundo que muitas vezes conhece Jesus, mas que ainda não sentiu e não viu esse amor de Jesus. Porque a base de tudo, a base do culto é o amor. Porque a Bíblia diz que tudo quanto façamos, façamos de todo o nosso coração, não para homens, mas para o Senhor. Então que o nosso culto, ele venha ser entregado com amor, ele venha ser entregado com carinho. Que quando nós entremos na presença de Deus, não quando entremos na igreja, mas quando nós acordamos e entramos na presença do Senhor, porque o nosso culto começa na manhã, na hora que acordamos, e tudo o que fazemos decorrente o dia é o que o Senhor tem nos observado. Deus, ele se importa com o período que nós passamos dentro da igreja junto com os irmãos, louvando ao Senhor, sim, mas ele está muito mais preocupado com o culto que nós estamos oferecendo fora da igreja. Então, nesse momento que nós venhamos ter um entendimento, que nós venhamos entregar esse culto de coração e de alma ao Senhor. Nesse momento eu gostaria de convidar você a vamos orar novamente. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela Tua palavra, Deus. Pai, que nós venhamos sim ter esse entendimento, Pai, que nós possamos entregar, Deus, o culto, o que o Senhor quer de cada um de nós. O culto, Deus, que o Senhor espera de cada um de nós. Que ao acordarmos, Senhor Deus, que nós possamos ter esse entendimento, Deus, e tratar o nosso dia como um verdadeiro culto ao Senhor. Tratar a nossa vida como um verdadeiro culto ao Senhor. Guarda a nossa vida. Coloca pessoas, Deus, para que possamos levar o Teu amor, que possamos mostrar a Tua palavra. E usa-nos, Deus, poderosamente. Abençoa, Deus, cada vida que está assistindo, Senhor. O Senhor conhece cada necessidade dos Teus filhos, Pai. Continua falando aos nossos corações, Pai. E aquilo que eu não consegui falar, que o Senhor, Deus, ministre aos corações dessas pessoas, Pai. Eu Te louvo, Pai, e eu Te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amados. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, abençoe a sua família, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado.